Carta psicografada por Chico Xavier. Violência e resgate. Quando trabalhava dentro de seu próprio estabelecimento comercial em Vicente de Carvalho, antiga Itapema, distrito de Guarujá, SP, Edson Roberto, de 26 anos, foi baleado por um marginal, vindo a falecer no Hospital Ana Costa, de Santos, SP, 21 dias depois, a 1º de janeiro de 1979. Porém, antes de completar um ano de sua desencarnação, Edson Roberto Espírito voltou a dialogar com os familiares, trazendo seu testemunho de amor através de longa carta de 51 páginas de texto psicografado, portadora de muito conforto e preciosas informações. Dentre os temas abordados nesta missiva, destacamos a análise de sua morte violenta, considerada como reflexo de dívida kármica, caracterizando um doloroso resgate. Meu bisavô Joaquim me esclarece que passei por uma reação do presente em relação ao passado, e o apelo veemente aos familiares para que não pensem em vingança, frisando: a vingança é um fogo no caminho do coração. Por mais que desejemos fugir de semelhante labareda, as chamas do ódio nos perseguem de uma estrada para outra até que venhamos a compreender que todos somos filhos de Deus. Eis a carta psicografada pelo médium Chico Xavier, em reunião pública do GAP, Uberaba, na noite de 10 de novembro de 1979. Querida mamãe Eunice, peço sua bênção de paz, rogando a Jesus que nos ampare a todos. Estou aqui trazido pela vovó Zilda, emocionado de tal modo que desconheço a maneira de retomar a faculdade de escrever a fim de oferecer-lhes as minhas notícias. Vejo-a, mamãe, com a nossa querida Sueli, o coração palpita apressado, e o anseio de me fazer tangível que surge em meus pensamentos e desaparece, ante a impossibilidade de readquirir o corpo físico a fim de fazer isso. Recebam, assim, as minhas palavras, no que eu possa traçar no papel, como quem tira o lápis de dentro do coração para se exprimir numa carta. Antes de tudo, venho pedir-lhes, querida mãezinha e querida Sueli, para viverem, sem perder a coragem diante do futuro. O que me aconteceu a princípio, para nós todos foi algo inesperado e terrível. Achava-me com a alegria do ano novo, trabalhando no Itapema, e estava longe de imaginar que seria alvejado por bagatela. Quando me vi sob o fogo da arma disparada, caí num torvelinho de ideias desencontradas. Eram as promessas que havia feito a meu pai e ao seu coração de mãe que não mais se cumpririam. Era o meu compromisso com a nossa querida Sueli que se desfazia quando tanto desejava fazê-la feliz. Eram meus irmãos na lembrança a esperarem por mim. Eram os planos de serviço que não conseguiria retomar. Lutei para não dormir naquela hora difícil, ansiando prosseguir no comando de meu corpo, mas todo o esforço se fazia inútil. Por fim, entrei num desmaio como se meus pensamentos fossem uma vela acesa que se apagava de repente. Quis pensar em reagir, mas no fundo de meu coração, qual se alguém me quisesse refletindo em Jesus nos momentos que me precediam ao repouso, me falava uma voz que parecia vir de mim mesmo. Filho, pense em Jesus, perdão para nós todos, ódio nunca. A voz me mostrava a ideia com tanta doçura que rapidamente me esqueci de que fora atacado. Reflete em Jesus, senti que adormecia com uma bênção. Só muito depois vim a saber que essa voz vinha da vovó Zilda, que não me desejava odiando a ninguém. Dormi profundamente e não tive qualquer contato com a realidade de tudo, quanto seguia aquela agressão, porque hoje creio que a misericórdia de Deus estabelece uma lei de repouso para os que se transferem de uma vida para outra, mormente eu, me aportando ao meu caso, porquanto caía sem qualquer preparação. Quanto tempo perdurou aquele torpor imprevisto, não sei. Lembro-me de haver acordado num aposento de hospital, que me fazia supor numa internação em algum pronto-socorro da terra mesmo. Acordei sentindo muita agitação e não sabia se era de dor ou angústia, porque os quadros em derredor não me tranquilizavam, apesar do cuidado carinhoso que se mantinha no recinto. Pedi a sua presença, a presença de Sueli. Quis ver outros familiares, mas depois de muitas requisições vieram a vovó Zilda e o tio Flávio ao meu encontro. O espanto me tomou de improviso, mas para que não admitisse perturbado, a vovó adiantou a esclarecer-me sem muitas palavras a nova situação. O pranto me subiu do peito para os olhos. Se chorei, qual se voltasse à condição de uma criança. Outros amigos vieram ter conosco e me reconfortaram. O Silvio José, irmão de nossa querida Sueli, me abraçou a consolar-me. Era preciso conscientizar-me aceitando a verdade, e oraram comigo os corações queridos que me buscavam. Acalmei-me a fim de raciocinar com mais segurança. Creiam que as lágrimas de casa me alcançaram, como se houvesse um entrelaçamento incessante entre o lugar em que me achava e a nossa moradia no mundo.
Agora, depois de tantos dias de expectativa, venho rogar-lhes com formação e esperança, mamãe, tantos pensamentos de meu pai no coração, e peço-lhes para que aceitem a minha vinda para cá por acontecimento que não dependia de nós. Peço à querida Sueli me perdoe se não pude executar o prometido, mas serei o irmão e companheiro a esforçar-me para vê-la feliz. Meu bisavô Joaquim me esclarece que passei por uma reação do presente em relação ao passado, e acredito que só por uma dívida de que me mantenho ainda esquecido, poderia eu cair sem razão justa no serviço em que procurava a nossa subsistência. Lembre-se, mamãe, do Carlos Alberto, da Sandra, do Mário e também da Sueli, que passou a ser sua filha em meu lugar, e reanime-se para tomar a vida que Deus nos concedeu. Com paciência e alegria, agora peço, mas peço com todos os meus sentimentos de filho e de companheiro, para que ninguém de nosso campo familiar e nem de nossas amizades pense em vingança. A vingança é um fogo no caminho do coração. Por mais que desejemos fugir de semelhante labareda, as chamas do ódio nos perseguem de uma estrada para outra até que venhamos a compreender que todos somos filhos de Deus. Aqueles amigos que perderam o equilíbrio e me alvejaram são nossos irmãos. Cabe-nos pensar o que seria de nós se estivéssemos em lugar deles. Mamãe, é preciso compadecer-se das mãos que ferem, porque os que foram feridos estão sob a tutela da bondade de Deus, que a ninguém abandona sem providência e consolo. Rogo hoje a família por eles, pelos irmãos que ainda não despertaram para as leis de Deus que governam a vida. Auxilie-me esquecendo aquele final de existência, para que eu possa sentir em mim a luz do alvorecer em que me encontro. Sueli, você que é tão humana e compreensiva, auxilie aos nossos nessa compreensão. Precisamos da paz e a paz chega somente pelo amor que Jesus nos ensinou. Tenho aprendido muito nestes meses de ausência, do ponto de vista de espaço, e, com a experiência de hoje, rogo a mamãe e a todos os nossos para que se esqueçam do mal e pensem unicamente no bem. Sueli querida, se não conseguir realizar nossos anseios, não julgue que a deixarei. Caminharei para diante com as suas aspirações e Jesus nos ajudará a encontrar um pouso para a edificação dos seus sonhos que são também meus. Mãe querida, agradeço todo o seu imenso amor e peço-lhe crer em Deus, aceitando a vida nova de seu filho. Tenho recebido as vibrações de amor do querido papai e os pensamentos de carinho dos irmãos. Aqui termino reafirmando a todos que estou bem. A diferença é apenas saudade, mas saudade é também um estímulo para que venhamos a trabalhar com fé no porvir, no grande futuro em que todos nos reencontraremos. Deus nos abençoará para que estejamos abençoados. Recordem-me vivo e alegre como em nossos melhores dias. Que a nossa casa se abra à esperança e ao sol da alegria corno sempre, porque houve para mim abençoada ressurreição. Querida mãezinha e querida Sueli, recebam aqui todo o coração reconhecido e confiante do filho e companheiro que pede a Deus nos ampare a todos, para que possamos prosseguir em paz os caminhos de nossas vidas. Muitas saudades e esperanças, abraços e flores de carinho do filho muito grato de sempre. Edson Roberto Ribeiro Pereira. Médium Francisco Cândido Xavier. Do livro Retornaram Contando. Editora ID. Junte-se a nós. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Escreva nos comentários a sua prece, gratidão ou um desejo de paz. Cada palavra sua faz esta corrente de fé brilhar ainda mais.